Muito bem, queridos. Êxodo, capítulo de número 20. Vamos realizar a leitura e depois nós vamos orar e vamos entender, fazer a exposição do texto de hoje. Os versos que vamos ler é do 4 ao 6. Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Moisés escreve: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem simulacro ou semelhança alguma de algo que esteja em cima, no céu, ou embaixo, na terra, ou na água, debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem os servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento ou zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, e uso de misericórdia para com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aí a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, sempre que vamos estudar a Tua palavra, nós oramos antes. Não é por costume, não é por vã religiosidade, é por necessidade. Estamos diante de um texto que foi escrito há milhares de anos atrás. E se o Senhor não nos esclarecer, nos iluminar e nos guiar na compreensão desse texto, não vamos conseguir. Certamente iremos fracassar. Quanto a mim, Senhor, na figura de pregador, eu peço que o Senhor guie os meus lábios, o meu entendimento, e que eu esteja, Pai, cativo ao texto, à Escritura. Se porventura, Pai, eu quiser falar algo além do que a Tua palavra fala, que o Senhor venha, Pai, me convencer do contrário. E quanto aos que me ouvem, eu peço que o Senhor os ajude na compreensão. Depois de um dia corrido, um dia de trabalho, um dia de atividades, a cabeça está cheia, alguns estão com sono, preocupações quanto aos afazeres que eles têm depois do culto. Ajuda a cada um, Pai, para que essas distrações não os impeçam de entender a Tua palavra. Que o coração de cada um de nós seja a boa terra, que vai receber a semente da Tua palavra e produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos apenas introduzir alguns pontos importantes, já que estamos realizando uma série sobre os 10 mandamentos. Então, como é uma série, a gente sempre faz aquela breve recapitulação do que vimos anteriormente, para que tudo fique bem amarradinho, bem ajustado. Hoje é a terceira quarta-feira que estamos nessa série. A primeira a gente dedicou para fazer uma introdução geral do que são os 10 mandamentos. Quando é que Deus deu esses mandamentos ao povo? E ali nós descobrimos que foi pouco tempo depois que eles tinham saído por provisão e agir de Deus lá do Egito. Eles saíram depois de 400 anos e Deus os guiou pelo deserto até que eles chegaram ali no Monte Sinai. Deus chamou Moisés e deu a lei ao povo. A gente aprendeu também naquela quarta-feira que eu fui muito incisivo nesse ponto que eu vou falar agora. Que os 10 mandamentos não foram dados ao povo, muito menos a nós, como meio de salvação. Já está claro que a salvação não é pela obediência à lei. Até porque para você ser salvo mediante a obediência à lei, você não poderia tropeçar em uma vírgula da lei. Tiago diz que se isso acontecer, você se torna culpado por quebrar toda a lei. Então é impossível
o homem ser salvo mediante a guarda da lei. Os mandamentos, eles foram dados por Deus ao povo e também a nós, para revelar quem Deus é, para revelar quem nós somos. E a gente pode resumir essas duas realidades da seguinte forma: que Deus é bom e a gente é mau, que Deus é santo e a gente é pecador, que Deus ele é perfeito e a gente é imperfeito. E também a lei nos foi dada para mostrar que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E por fim, a gente viu naquela quarta-feira que, uma vez salvos, devemos recorrer aos mandamentos como um meio de santificação. Os 10 mandamentos não são caminhos de salvação, mas sim de santificação. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu fui salvo por Jesus. Lembra sempre daquele exemplo que eu costumo usar, que eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos, que é mais ou menos assim: a lei não pode te salvar. Então ela manda para quem pode. Quem é que pode salvar a gente? Jesus. Então a lei nos empurra para Cristo. Cristo nos salva e nos manda de volta para a lei para que a gente seja santificado. Lembrando que com lei eu me refiro aos mandamentos, a questão moral que a gente tem estudado aqui. Aí, na quarta-feira passada, a gente começou definitivamente o estudo dos mandamentos e vimos o primeiro: não terás outros deuses além de mim. E ali nós estudamos e aprendemos que Israel foi a primeira nação monoteísta, o primeiro povo a adorar um único Deus, porque todas as demais nações adoravam dezenas, centenas e até milhares de deuses, como existem povos hoje que continuam adorando vários deuses. Aprendemos também que quando Deus diz: não terás outros deuses além de mim, ele não estava dando a entender que existam outros deuses, porque só existe um Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra e governador de todas as coisas. Mas ele disse: não terás outros deuses, porque ele sabe que o coração do ser humano, como dizia João Calvino, é uma fábrica de deuses, é uma fábrica de ídolos. E é muito fácil do ser humano se corromper com falsos deuses. Tudo isso a gente viu na semana passada, eu não vou me estender. Ambas as pregações que eu citei aqui estão lá no canal do YouTube, para você que não acompanhou, você acompanhar depois. Aí hoje a gente se depara com o segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. A gente vai fazer a exposição desses versos que nós lemos, mas eu quero tratar aqui com vocês alguns pontos antes, só para facilitar o entendimento. Como eu disse ainda há pouco, o comum, o padrão, o normal das nações vizinhas a Israel era o politeísmo, adorar mais de um Deus. E sabe o que é curioso nesse politeísmo? É que na maioria dos casos, esse falso Deus, ele tinha uma imagem, um simulacro, uma representação dele, e geralmente relacionado com aquilo que ele supostamente fazia. Então, os deuses relacionados ao sol, por exemplo, na sua figura tinha lá a imagem do sol. O Deus relacionado, falso Deus, tá? Como é sempre bom lembrar que só existe um Deus. A gente fala Deus, quando eu falar assim Deus, que não falando do Deus que a gente crê, lembra desse Deus com um D pequenininho. Então, um Deus, sei lá, um Baal, que eles muitas das vezes atribuíam a ele o poder para abençoar as plantações, a agricultura. Então, na imagem dele tinha algo relacionado a isso. Então, todos esses falsos deuses, ou a maioria deles, eram representados por uma obra de arte. Então, a adoração a esses falsos deuses era
sempre em torno de uma imagem que alguém havia feito, geralmente esculpido na madeira ou na pedra daquele falso Deus. O Senhor, por outro lado, o único e verdadeiro Deus, ele não possui e ele proíbe o povo de produzir qualquer representação dele, qualquer imagem dele, qualquer boneco dele, qualquer escultura dele. O Senhor, ele nos ensina que, diferente da adoração que os outros povos prestavam aos falsos deuses, a adoração que o seu povo, Israel, e também nós, igreja, vamos oferecer a ele, deve estar destituída de qualquer tipo de imagem, de figura, de representação. Ainda antes da gente voltar para o texto, perceba que eu estou ensinando os irmãos que aquele povo, vizinho de Israel, que cercava Israel, tinha um jeito de adorar, sempre com imagens envolvidas. O Senhor diz que Israel vai adorar de forma diferente. Não sei se vocês vão se lembrar, eu falei isso na semana passada. Quando Deus escolhe Israel, Ele escolhe Israel para que Israel seja um povo santo. Então todas as nações iam por esse caminho. Israel deveria ir pelo caminho contrário. Ser santo é ser separado. Lembra daquela expressão que eu usei na semana passada? Era como se Deus olhasse para Israel e dissesse: você, Israel, você não é todo mundo. Todo mundo tem imagens no culto aos seus falsos deuses. Mas Israel, você não é todo mundo. Você é meu povo, um povo santo. E como meu povo eu estou dizendo a você que vai ser diferente. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele precisa ser estudado para a gente entender a grandeza e a profundidade desse mandamento. Vamos primeiro ver o mandamento em si, do verso 4 ao comecinho do verso 5. Vamos voltar lá para o mandamento em si. O verso 4 diz assim, ele começa assim, não farás para ti imagem alguma de escultura, nem simulacro ou semelhança alguma de algo que esteja em cima, no céu, ou embaixo na terra, ou na água debaixo da terra. Preste atenção aqui, por favor. A primeira parte do mandamento, não fazer. Eles não deveriam fazer. Com fazer você deve entender produzir, fabricar, esculpir, criar. Não façam o que, Senhor? Não façam imagens de escultura. Nenhum tipo. E o Senhor ainda deixa claro o quanto que isso é sério. Em hipótese alguma, vocês não vão fazer imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, e nem do que está no mar. Em outras palavras, vocês não devem criar imagens, representações, figuras das coisas que eu criei. Estejam elas no céu, na terra ou no mar. Vamos pensar em cada uma dessas localizações, por assim dizer. Quando Deus fala, vocês não vão fazer imagens de escultura do que está no céu. Do que Ele está falando? Em primeiro lugar, dele mesmo. Não tem como não começar por aí. O Senhor Jesus nos ensina a orar: Pai nosso, que estás no céu. Então, vocês não vão fazer imagem do que está no céu. O que está no céu? Eu. Primeiro eu, o Senhor.
Então não tentem, não inventem moda. Não tentem criar uma imagem minha. Não tentem. Porque eu não tenho uma imagem que pode ser representada por uma pedra, por um gesso, por uma madeira, por uma... Não tem. E eu já vou adiantar aqui, isso que eu estou falando eu vou voltar no final, tá? Por que que Deus, ele não pode ser reproduzido através de uma imagem? Por quê? A gente vai entender isso no final. Por que que Deus não tem, ele não tem, por que que nós não temos uma referência de Deus? Por que que ele é invisível e a gente não consegue reproduzir ele? A gente vai entender isso lá no final. Mas vocês não devem fazer imagens do que está no céu. O que mais que está no céu além de Deus? A gente pode colocar aqui os anjos. E geralmente quem faz imagem de anjos, faz uma imagem totalmente romantizada dos anjos. Vocês já viram medalhinhas, bonequinho de anjo? É a coisa mais bonitinha, mais fofinha. Mas você vai ver o anjo que Daniel viu, você vai ver o anjo que Pedro vê, você vai ver o anjo que João lá no Apocalipse vê, que Isaías vê. Não tem nada de fofura. É algo assustador, tanto é que quando eles vê, eles caem imediatamente, porque o negócio é assustador. Vocês já devem ter lido passagens que falam de anjos, não tem nada a ver daquela coisa romantizada, não. Vocês não vão fazer imagens de anjos. Vocês não vão fazer imagens de pássaros, de aves que voam. Vocês não vão fazer imagens de astros. O sol, as estrelas. Vocês não vão fazer. Vocês estão proibidos de fazer qualquer imagem para representar o que está no céu. E não apenas o que está no céu, mas também o que está na terra. O que está na terra? Vamos começar pelo mais comum? Os homens. Os homens, nós. Então, vocês não vão... Você quer ver um exemplo muito bom disso? Nabucodonosor. Um homem. Lá na Babilônia, o rei da Babilônia. Não construiu uma imagem dele? Vamos lá, vamos lembrar Daniel lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? Porque eles não aceitaram se prostrar, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, diante da imagem de Nabucodonosor. Um homem. Então, vocês não vão fazer imagens de homens, vocês não vão fazer imagens de animais. Você quer ver um exemplo de imagens de animais? O bezerro de ouro. Pouco tempo depois de Deus ter proibido a confecção de imagens de escultura, o que Israel vai fazer? Enquanto esperava o Moisés, que na cabeça deles estava demorando muito para voltar, eles criam a imagem de escultura de ouro de um bezerro. Quer dizer, de um animal terrestre. E sem contar que ele diz para a gente não fazer imagens do que está no mar. E aqui com o mar, a gente pode colocar peixes e todos os animais marinhos. Pastor, isso me parece absurdo. Isso parece que não faz muito sentido para mim. Irmãos, a gente tem que olhar para esse texto e tentar entendê-lo a partir do que estava acontecendo naquela época. As nações que cercavam Israel faziam imagem de seus deuses. Então tinha imagem de peixe, tinha imagem de gato, tinha imagem de leão. Com certeza aqueles que criaram o bezerro de ouro se inspiraram em alguns daqueles deuses que eles viam por lá. Então eles faziam deuses ou imagens de qualquer coisa que eles consideravam Deus. Então Deus falou, vocês não vão fazer isso. Em hipótese alguma, vocês vão fazer isso. Lembrando que nem do próprio Senhor eles deveriam tentar fazer alguma imagem. Só que além de não fabricar, além de não produzir, além de não criar as imagens, o que mais que Deus proíbe? Aí no verso 5, no comecinho do verso 5, ó. Não te curvarás diante deles. Até aí, vamos ver aqui.
Então, em primeiro lugar, não faça imagens, nem do que está no céu, nem na terra, nem no mar. Não faça. Não produza. Não confeccione. Mas além de não produzir, vocês não devem se curvar diante delas. Dependendo da versão que você está usando, está traduzido como não adorar. Porque a palavra no hebraico, no original, é a mesma, tanto para se curvar quanto para adorar. Adorar nada mais é do que você, na origem da palavra especificamente falando, adorar nada mais é do que você se prostrar em adoração a uma divindade. Israel, preste atenção, Israel. Não é para confeccionar e também não é para adorar. Porque é capaz que alguém poderia pensar assim, bom, eu sei que é pecado produzir a imagem, mas e se outro produziu e a imagem já estiver pronta, então eu posso adorar? Deus falou, não. Não é nem para confeccionar, nem para fabricar e nem para adorar, nem para se curvar. E além de não se curvar, ainda no verso 5 ele vai dar outra orientação. Ó. Veja só, verso 5 de novo. Não te curvarás diante deles, vírgula, nem os servirás. Irmãos, ouçam isso. Olha como Deus ele dá os detalhes do mandamento. Não faça imagens, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não se curve para adorar qualquer tipo de imagem, seja você que tenha feito ou outro. E em terceiro, não sirva essas imagens. Outra vez, citando aqui possíveis traduções, em algumas está assim, não ofereça culto a elas, que é a mesma coisa, cultuar e servir é a mesma coisa. Qual que é a ideia aqui? Não ore por essas imagens, ou para essas imagens. Não dirija oração para essas imagens. Não dirija louvor para essas imagens. Não sacrifique para essas imagens. Não faça isso. Então, o mandamento, irmãos, é muito claro. Não faça imagens de escultura. Não se prostrem diante de imagens de escultura. E não sirva, ou adore, ou venere, ou cultue essas imagens de escultura. Vou fazer um parênteses aqui, já que estamos no mês da Reforma Protestante. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que ali, a partir do quarto século, começa a ser introduzida na igreja as imagens. Imagens de santos, imagens de Jesus, aquela imagem que você conhece, bem famosa. Imagens de santos. E quando isso foi introduzido, veja só, a intenção não era ruim. Qual que era a intenção quando começou a usar essas imagens na missa, na igreja? Qual que foi a intenção? Ensinar as pessoas que tinham dificuldade de entender através da leitura. Sabe quando a gente fala assim, será que eu vou precisar desenhar para você entender? É porque tem pessoas que têm uma dificuldade maior. E naquela época, a maioria não tinha leitura. Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. A missa era rezada no latim. Então eles começaram a introduzir imagens com fins didáticos. Está vendo essa imagem aqui? É o Pedro. Ó, Pedro. Está vendo esse outro bonequinho aqui? Tiago. Está vendo esse outro? João. Então, certa vez Jesus, esse aqui é Jesus. Esse Jesus, o bonequinho, pegou o Pedro, o Tiago e o João e foram a um lugar que a Bíblia chama de Monte
aonde houve a transfiguração. Aí eles pegavam Só que, irmãos, veja onde isso parou. Que aquilo que a princípio foi criado com boa intenção para ensinar, virou alvo de idolatria, de veneração, de adoração. E veja se o que acontece no catolicismo romano não é justamente uma violação desse mandamento de uma forma bem completa, porque o mandamento tem 3 partes. Não fabrique, não faça. E é feito. E hoje virou um mercado, tem lojas especializadas em artes sacras. Você já deve ter visto. Não faça, começou a fazer. Não se curve. Sábado agora foi Dia das Crianças, mas, principalmente para os católicos romanos, é um feriado muito importante que é de Aparecida. Quantos não estavam nesses dias, nesse mês, prostrados literalmente diante desta imagem e de tantas outras? E além de não fazer, e além de não se curvar para adorar, não servir, não prestar culto, não orar. Perceba, irmãos, eu estou fazendo esse parênteses do catolicismo romano para você entender como que é uma violação muito, como eu digo, muito completa do mandamento que diz: não faça, não adore e não sirva. E tudo isso é feito. Claro que não é apenas no ambiente do catolicismo romano. Em tantos outros lugares, e eu vou citar até um muito conhecido por nós no final. Pois bem, vocês entenderam o mandamento? Eu estou falando aqui, na minha cabeça está tudo claro. O meu medo é não conseguir explicar, mas aqui dentro está muito claro. O mandamento é claro e objetivo. As outras nações fazem imagens representando os seus deuses. Você, Israel, não é todo mundo. Então você não vai inventar de querer criar imagens para representar a mim e a qualquer outra suposta divindade. Vocês estão proibidos de fazer, de adorar e de servir. Isso é um mandamento. A segunda parte do texto, que nós vamos entrar agora, vai trazer as razões de Deus proibir e de Deus trazer esse mandamento. Vamos voltar lá para o verso 5. A primeira razão é: não te curvarás diante deles, nem os servirás, porque eu, olha a razão, olha o motivo, porque eu, o Senhor, sou Deus ciumento, ou Deus zeloso, dependendo aí da versão. Pare um pouquinho, irmãos. Quando Deus diz eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento, não tem nada a ver com a ideia de ciúmes que nós temos, que a gente entende hoje. E tampouco do ciúme em relação à inveja. Esse ciúme, no original, é zelo mesmo. Tem a ver com o seguinte: Deus zela pela sua honra, Deus zela pelo seu nome, e acima de tudo, Deus zela pela sua glória. Então vocês não vão inventar imagens de escultura, porque a glória, ela pertence a mim. E eu zelo por isso. Isso é muito sério. Tanto é que Deus, através de Isaías, em Isaías 42, verso 8, vai dizer assim: eu sou o Senhor. Fora de mim não há Deus. E eu não divido a minha glória com ninguém. Isso é um Deus zeloso. Isso é um Deus que, como falamos na semana passada, não aceita nos dividir com outros deuses e não aceita que a glória seja dividida um pouquinho para Ele, um pouquinho para as imagens, para os ídolos. Então, por isso que Ele proíbe. Porque Ele requer, irmãos, uma devoção total e exclusiva a Ele, e somente a Ele.
E a segunda razão do mandamento tem a ver com o castigo aos que violarem este mandamento. A gente parou aí no Deus ciumento, zeloso, e vai continuar dizendo: e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam ou dos que me aborrecem. Então veja só. Em primeiro lugar, Deus não está tratando aqui de maldição hereditária. É importante dizer. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente confunde. E Deus diz aí que aqueles que o odeiam ou aqueles que o desobedecem, aqueles que fazem imagens, uma vez que ele diz para não fazer, esses são punidos, mas não apenas eles, as suas futuras gerações. Filhos, netos e bisnetos, porque vai até a quarta geração. Muitos usam esse texto para dar base à maldição hereditária, está vendo? Passa do pai para o filho, que passa para o neto. Esse texto não tem nada a ver com maldição hereditária. Esse texto tem a ver com as consequências da desobediência a Deus. O que o Senhor está falando é, se você desobedecer, você vai ser punido, e as consequências do seu pecado, como um efeito dominó, vai passando adiante. Quando a gente fala em pecado, irmãos, a gente não fala de algo que prejudica apenas a nós mesmos, mas que prejudica outras pessoas. Principalmente pessoas que estão próximas a nós. Principalmente o cônjuge, os filhos, aqueles familiares mais próximos. Só que, para a gente entender bem esse texto, a gente tem que voltar para aquela época lá, onde ele foi escrito, onde isso aconteceu. E naquela época, acredito que agora vai ficar bem claro o que o Senhor está dizendo aqui. Naquela época, as famílias, elas viviam todas juntas. Então não era igual hoje. Tipo assim, quem aqui tem parente fora de São Paulo? Não tinha essa possibilidade naquela época. As famílias viviam juntas. Era uma organização tribal, eram tribos. Quando a gente fala das 12 tribos de Israel, cada tribo era uma família. As famílias viviam juntas. Muitas das vezes viviam na mesma casa. Então na mesma casa vivia um monte de parente. O que acontece? Preste atenção. Quando você vai para Deuteronômio 28, tem a parte A e a parte B. A parte A é as consequências da obediência. As bênçãos como fruto da obediência. A parte B, que é maior ainda, são os castigos da desobediência. As maldições da desobediência. E essas maldições, estes castigos, essas punições, não atingiam apenas o pecador, mas todos os que estavam perto dele. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um exemplo. Deuteronômio 28, 23, vai dizer que quando houver desobediência, o céu vai ser um céu de bronze e a terra uma terra de ferro. O que significa isso? Terra de ferro, infertilidade. Você pode plantar o que for, que não vai produzir fruto nenhum. Céu de bronze, não vai cair uma gota d'água. Deus vai reter a chuva. Pensa comigo. Uma terra seca, árida, infértil, e um céu que não derrama chuva. O que significa isso? Que eles iriam plantar, mas não iam colher o quê? Nada. Irmãos, pensa o que eu estou falando com a cabeça de lá. A economia daquela época era completamente
envolvida, relacionada, dependente da agricultura, do plantar e do colher. Se a terra fosse ruim e não tivesse chuva, sabe o que aconteceria? O que aconteceu com Israel na época do profeta Elias. 3 anos e meio sem chuva, não tinham o que comer. Deus teve que enviar corvos com alimento para sustentar Elias, porque não tinham o que comer. Vocês lembram disso? Aquilo lá era um castigo de Deus à nação. Tu pensa, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quer dizer, ele pune, ele castiga. Porque o pecado do pai colocaria em risco a vida de todos os familiares que estivessem próximos a ele. Porque ele ia plantar, mas não iria ter chuva, não ia ter colheita. Eu não sei se eu me fiz entender o porquê que o pecado não atingia apenas a pessoa, mas todos os que estavam envolvidos, direto ou indiretamente a ela. As consequências do pecado. Lembra desse exemplo que eu dei? Uma das consequências era: o céu vai ficar como bronze e a terra como ferro. Então, se você pecou, não é só você que vai passar fome. Seu filho, seu neto, todos os que dependem de você. E dependendo do caso, isso vai durar muito tempo. Mas não tem nada a ver com maldição hereditária. Tá claro isso? É importante vocês entenderem. Só que aí, irmãos, o finalzinho aí é maravilhoso. Ele vai dizer no verso 6, olha: e uso de misericórdia para com milhares ou 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que essa promessa é o contrário da outra. Se a sua desobediência, se você fizer imagem e escultura, você vai ter problema, você vai estar pecando contra mim. A sua desobediência vai trazer consequências ruins para você e para todos os seus familiares. Porém, a sua obediência, a sua fidelidade vai trazer misericórdia sobre você e sobre todos aqueles que vierem depois de você. Em outras palavras, eu vou perdoar, eu vou abençoar, o céu não vai ser de bronze, a terra não vai ser de ferro. Assim como a sua desobediência afeta a sua família, a sua obediência vai abençoar também toda a sua família. A gente está falando, irmãos, da antiga aliança, aonde havia a teologia, como nós chamamos na teologia, a teologia da retribuição. Se obedece, bênção. Se desobedece, maldição. Então, a gente precisa entender que era assim que funcionava. Só que tem um detalhe, antes da gente partir para as aplicações. As consequências da desobediência, a saber, o castigo de Deus, durava até a 4ª geração, que a gente viu aí. A misericórdia, ela dura por mais de 1000 gerações. A Bíblia que a gente usa geralmente aqui está dizendo milhares. Mais tradicional, milhares ou 1000 gerações. Consegue perceber a diferença? O castigo até a 4ª geração. A misericórdia até 1000 gerações. O que nos faz entender que o desejo de Deus em perdoar, em abençoar, em usar de misericórdia é muito maior do que o seu desejo de punir, do que o seu desejo de castigar. E a gente vê isso na cruz. Se Deus fosse um Deus apenas santo, justo, irado, quem de nós seria salvo? Ele é sim justo, ele é sim aquele que é santo, irado, mas ele é também
como diz João na sua primeira epístola, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bom, Ele é um Deus de graça. Então olhe para Deus dessa forma. Ele é um Deus santo, justo, irado, mas é um Deus também amoroso, misericordioso, pronto para salvar os que se arrependem e depositam a fé em Jesus. Amém. Bem, eu acredito que nós conseguimos aí entender o texto. Nós vimos tanto o mandamento quanto a razão do mandamento. E eu acho que esse é o único mandamento aonde Deus dá a razão daquele mandamento. Ele dá o mandamento e fala por que isso, isso e aquilo. Bem, o que a gente aprende com tudo isso? Vamos encerrar esta mensagem com as aplicações, né? Porque a gente estava lá milhares de anos atrás. Vamos voltar aqui para o século XXI. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Você sair daqui para praticar, né? Tiago diz que a gente não pode ser apenas ouvintes, mas praticantes. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Em primeiro lugar, o mais óbvio, não faça, não adore, não sirva qualquer simulacro, qualquer imagem, qualquer representação de escultura, ou de um falso Deus, nada. Então se você tem o hábito, o costume, sai fora disso, porque isso é idolatria. Isso é o mais óbvio. Mas além disso, eu separei aqui 3 pontos nessa aplicação. Em primeiro lugar, pode parecer sem muita importância, mas eu preciso falar. Deus não está proibindo obras de arte. Você vai num museu, por exemplo, mas eu nem sei qual foi a última vez que eu fui num museu. Eu nem sei se eu fui. Não, já fui, mas eu era pequeno lá, aquelas excursões da escola. Mas você vai num museu, tem obras de arte. Tem quadros, tem esculturas de pedra, de gesso, enfim. Deus não está proibindo aquele tipo de obra de arte. Entenda isso. Deus não está dizendo que você não pode ser um artista. O que Deus está dizendo é que você não pode se envolver com imagens, com esculturas que possuem fins religiosos. Imagens de escultura para as quais você vai dirigir louvor, adoração, veneração e por aí vai. Tá? Então, tá claro isso? Essa diferença? Não tem problema nenhum as obras de arte. O problema é obras de artes com fins de culto, de adoração, de tentar representar de alguma forma alguma divindade. Isso é errado. Em segundo lugar, nós temos que tomar muito cuidado, depois da gente ter lido o que a gente leu, com os famigerados pontos de contato. Presta muita atenção nisso. Por que pontos de contato são errados? Com pontos de contato, eu quero dizer objetos, elementos que são distribuídos, principalmente no meio neopentecostal, com o discurso de que eles vão despertar a sua fé. Por que esses pontos de contato, eles não devem existir na igreja? Porque você pegar um elemento e dizer que ele representa Deus, ou Cristo, ou Espírito Santo, é você, de alguma forma, se você quiser me julgar de exagerado, tudo bem. Mas não deixa de ser uma desobediência ao mandamento, o segundo mandamento, de você não fabricar qualquer tipo de imagem que representa a Deus. Vamos dar nomes aos bois. Por exemplo, o que a gente tem no meio neopentecostal? Essa rosa representa Jesus. E é bem assim, eu sei o que eu estou falando. Gente, essa rosa não é Jesus.
mas ela representa Jesus. O que é uma representação? É uma imagem, uma figura. O que mais? Essa água representa o Espírito Santo. O que Deus falou? Não faça qualquer representação do que está no céu. O Pai está no céu, o Filho está no céu, o Espírito Santo está no céu. Não queira dizer que isso ou aquilo os representa, porque não. Absolutamente não. Ah, mas é um símbolo. E o que é a imagem se não um símbolo? Então esses pontos de contato, ainda que sem perceber, é uma quebra do segundo mandamento. Essa arca, veja só, essa arca representa a presença de Deus. E aqui, uma nota de rodapé. A arca da aliança nunca representou a presença de Deus. Ela representava a aliança que Deus tinha com o seu povo. Não a pessoa de Deus, mas a aliança. Tanto é que nós conhecemos como Arca da Aliança. Dentro dela estava o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Então esta arca, ela representa Deus. Não, Deus falou, não faça ou não considere qualquer objeto como uma representação minha. Não. E por aí vai, são vários os famigerados pontos de contato. Para não dizer que não existam elementos que devem ser usados no culto, existem três, apenas três. Eu já ensinei isso aqui aos irmãos. A água no contexto do batismo e no contexto daquela que você bebe e que está ali no fundo e que eu bebo aqui. Ponto. Água como objeto no contexto de batismo é não só autorizado, como orientado. Os outros dois fazem parte de um contexto, a ceia do Senhor. Eu estou me referindo ao pão como símbolo do corpo de Cristo e o vinho / suco de uva como símbolo do sangue de Jesus. O que passa disso, parafraseando o que Jesus falou, vem do maligno. Ponto final. E em terceiro lugar, para a gente concluir, como conhecer ao Senhor? Ele não é um Deus invisível? Vamos lá, irmãos, agora é hora de você prestar toda a sua atenção. Talvez aqui é a parte mais importante do que a gente pode levar conosco. Como conhecer a Deus se Ele é invisível? Ou Ele não é invisível? Ele é espírito. Jesus disse à samaritana, Deus é espírito. Logo, é imaterial. Logo, é transcendente. Logo, é invisível. Como conhecer aquilo que nós não vemos? Como conhecer aquele que nós não tocamos? Como conhecê-lo? De duas formas. E aqui eu vou responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Por que Deus não deixou uma imagem que o representasse? E a resposta é, porque Ele iria prover a sua imagem. E eu estou falando de Jesus Cristo. Ouçam, com a mente e com o coração. A imagem de Deus é Jesus Cristo. Pastor, me prove o que o senhor está falando. Provo. Eu quero saber na Bíblia. Colossenses 1,15. Ele é, Paulo se referindo a Jesus, a imagem
Olha a imagem aí. A imagem do Deus invisível. Aqui a minha imagem. Quando Jesus vem ao mundo, era Deus mostrando para todos. Aqui a minha imagem. Por isso que eu disse lá no deserto, não queiram fazer imagem. Aqui, a minha imagem é Cristo. Não satisfeito com esse texto, Hebreus 1:3, o autor vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Exata. Ainda não estou convencido, pastor. Eu preciso que Jesus, o próprio Jesus, tenha dito isso. Então tá bom. João 14, verso 8 e 9. Seu discípulo olha para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Jesus vira para ele e fala: há tanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha as palavras do nosso Salvador. Quem olha para mim, vê o Pai. Porque Jesus é a representação, é a imagem do Pai. Além disso, Ele é o Pai. Ele é o Deus que se fez homem para nos salvar. Amém, irmãos? Só que eu disse que eu ia dividir essa daqui em dois. Como conhecer a Deus? Em primeiro lugar, olhando para Cristo, porque Ele é a imagem de Deus. Mas em segundo lugar, que está conectado com o primeiro, é estudando a Bíblia. Por quê? Quando eu falo, olhe para Cristo, o que você pensa? Olhar para aquela imagem que tem na Igreja Católica de Jesus? Não. O que é olhar para Cristo? É você olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo. É impossível desvencilhar Jesus Cristo da Bíblia. Tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas não Jesus da Bíblia. Que Jesus que ela crê, então? Que Jesus que ela crê? Então, se quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Onde a gente encontra Cristo? Nas páginas das Escrituras. E além disso, quando você estuda as Escrituras, você conhece o que nós chamamos de os atributos de Deus. As características de Deus. Irmãos, sabe por que a maioria das pessoas estão adorando um falso Deus, achando que estão adorando o verdadeiro Deus? Porque elas não leem a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai saber quem é Deus. Alguns atributos de Deus que estão na Bíblia, a Bíblia nos apresenta: santidade, justiça, soberania, amor, fidelidade, misericórdia, onipotência, onipresença, onisciência. Ele é um ser eterno. Ele é um ser perfeito. Ele é um em essência e três em caráter. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Aonde você encontra todas essas informações? Na Bíblia. Então, se quer conhecer a Deus, estude a Bíblia. Porque Ele se revela a nós através das Escrituras. Vamos ficar de pé e encerrar com uma oração. Oremos, irmãos. Oremos. Senhor, primeiramente,